Biografia: Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no ano de 1839, foi um escritor brasileiro considerado o maior nome da literatura nacional. Escreveu praticamente todos os tipos de gêneros literários e foi de poeta a jornalista. Testemunhou a mudança política no país quando a República substituiu o Império e foi um grande comentador e relator dos eventos políticos e sociais de sua época. Nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, de uma família pobre. Mal frequentou escola e nunca cursou uma universidade. Interessado pela boemia e pela corte, lutou para subir socialmente, assumindo diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas. Ganhou fama em alguns jornais, onde publicou suas primeiras poesias e crônicas. Mais tarde, reunido com um grupo de amigos, fundou a Academia Brasileira de Letras, sendo nomeado presidente. Possui uma extensa obra e é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. De saúde frágil por sofrer de epilepsia, morre no ano de 1908, deixando uma imensidão de obra. Os personagens principais do conto A Cartomante são Vilelo, Camilo, Rita e a Cartomante. Vilelo é um magistrado casado com Rita e amigo de infância de Camilo. A Cartomante é uma mulher de seus 40 anos, italiana, morena e magra. Rita é mulher de Vilelo e Camilo é um funcionário público. A história começa com um trecho que conta o meio da história, como se fosse uma isca que atraísse o leitor para as páginas seguintes. Mas a real história começa quando Vilelo, recém-casado com Rita, volta da província e recebe uma visita de seu amigo Camilo, que nota as qualidades de Rita. Era graciosa e vivia nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativo. Tal admiração recíproca entre Camilo e Rita se manifestou mais graciosamente quando a mãe de Camilo morre, e Rita trata seu coração como nenhum outro. Então, descoberto o amor um pelo outro, passaram a se encontrar às escondidas, passar tempo juntos, jogando damas e se divertindo. E assim o tempo foi passando, até que Camilo recebe uma carta anônima que chama de imoral e diz que todos sabem de seu caso com Rita. Para acabar com tais acusações, Camilo passou a visitar Vilela e Rita com menor frequência até cessá-las. Rita preocupa-se com isso, consulta a cartomante que lhe garante que Camilo ainda a ama. Vilelo, que andara sombrio após as visitas de Camilo terem acabado por completo, manda uma carta solicitando que este vá para a casa de Vilelo o mais rápido possível. Este pensa em levar uma arma, mas resolve consultar a cartomante, que diz não temer por sua amada, nem por si mesmo. Após percorrer o caminho até a casa de Vilelo, muito mais tranquilo com a previsão da cartomante. Ao chegar à casa de Vilelo, Camilo entra num cômodo, onde este o espera, com o rosto pálido. Camilo vê o corpo de Rita ensanguentado, e logo depois, Vilelo puxa sua gola com a mão e lhe dá 2 tiros. Algumas características que se observam no conto são características românticas e características do realismo. Características românticas dá mais ênfase no romance que Camilo e Rita teve escondido de Vilelo, o marido de Rita e amigo de Camilo. A falsidade que Camilo teve com Vilela demonstra a vida de aparência da sociedade, e o fato que o Vilela assassinou Camilo e Rita. Se observa a raiva que Vilela teve quando soube que estava sendo traído, mostrando a vida como ela é. E a cartomante, que simboliza a enganação, aquela que não se importa em mentir para ganhar alguma coisa em troca. Apesar de ter ignorado importantes questões sociais brasileiras, como a escravatura e a independência, essa obra foi muito importante porque Machado viveu na época do Brasil Imperial, e sua publicação também ocorreu nessa época, representando assim uma transição da história política brasileira. Ainda se baseando no tempo, podemos analisar a sociedade da época em que a obra foi publicada e a sociedade atual. Na época, os valores morais eram vividos à risca, sempre com uma postura rígida. Porém, atualmente, histórias como essas ocorrem com muito mais frequência e são mais bem aceitas no ponto de vista social. O conto A Cartomante, de Machado de Assis, mostra a visão objetiva e pessimista da vida, do mundo e das pessoas. O autor faz uma análise psicológica das contradições humanas na criação de personagens imprevisíveis, jogando com insinuações em que se misturam a ingenuidade e malícia, sinceridade e hipocrisia. A obra mostra as várias faces e personalidades humanas. Nessa obra, e assim como em outras do próprio autor, o leitor é estimulado a investigar as ações dos personagens.
Ela mostra oposições da vida, como amizade e inimizade, confiança e desconfiança, vida e morte, como outras ações de oposição do nosso cotidiano. Machado de Assis mostra a visão extremamente pessimista, concreta e objetiva da visão e das pessoas, já que rejeita o final feliz. O autor faz uma análise psicológica das contradições humanas, criando personagens imprevisíveis, detentores de sentimentos normais como ingenuidade e malícia, sinceridade e hipocrisia. Da construção do texto, da criatividade e novidade do dizer e do contar, do trabalho, enfim, da linguagem, vai depender o efeito de humor que nem sempre é o riso, como não é neste conto, cujo tom é de tragédia, de início já prevista pela citação shakespeariana, embora de forma dúbia e camuflada. Por sua importância, a Academia Brasileira de Letras passou a ser chamada de Casa de Machado de Assis. Dizem os críticos que Machado era urbano, aristocrata, cosmopolita, reservado e cínico. Ignorou questões sociais como a independência do Brasil e a abolição da escravatura. Passou ao longe do nacionalismo, tendo ambientado suas histórias sempre no Rio, como se não houvesse outro lugar. A galeria de tipos e personagens que criou revela o autor como mestre da observação psicológica. O humor pessimista e a complexidade do pensamento, além da desconfiança na razão, no seu sentido cartesiano e iluminista, fazem com que se afaste dos seus contemporâneos. O final surpreendente, realista e lógico, onde os dois são assassinados pelo marido traído, demonstra que Machado de Assis quis que o ceticismo vencesse o crendice, o misticismo e a superstição. Pode-se dizer até o final seja irônico, uma vez que durante todo o conto Machado de Assis faz tudo levar a crer que o misticismo seria o fator principal da história, e que teríamos um desfecho feliz, segundo palavras da cartomante. Esse conto foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro, em 1884. Posteriormente foi incluído no livro Várias Histórias e em Contos, uma antologia. Companhia das Letras, São Paulo, 1998. Camila e Rita, dois jovens apaixonados, o amor é tão intenso, muito mais do que de namorados. Ela, temerosa quanto ao amor dele, foi a cartomante consultar, mas descobriu que nem deveria se meter naquele lugar. Era ele quem a amava, foi ele quem a confirmou. Pegou em suas mãos e fez juras de amor. Agora a história do casal, um homem se juntou, um velho amigo de Camila, que para mas há males que vêm para o bem, e os três agora, com intimidade, se confortavam pela partida da mãe que deixou saudades. Não precisou de um belo presente para Camilo e Rita conquistar. Um simples bilhete e um grande amor, ela o cercou, seu amor conquistou. Mas uma carta anônima Camilo recebeu, foi insultado, se sentiu humilhado e foi quando um velho amigo se afastou e nunca mais o visitou. E desculpando-se, disse que era por causa de um grande amor, recebeu mais três e do amigo desconfiou. Mas e mais suspeitos sobre ele acumulou. Até que um dia Vilela o chamou, disse que precisava vê-lo, então foi Camila em direção à casa de Vilela a Viela. Perturbado com o bilhete que recebera, não sabia o motivo da conversa, mas mesmo assim teve pressa, e mesmo relutante foi a cartomante saber o motivo do encontro com o amigo. Na consulta, a mulher disse que era para ele se acalmar, nada demais iria acontecer. Confirmou a ele o seu grande amor, reforçando-se que nada iria acontecer. Ordenou as escadas voltasse a descer. Ir tranquilo porque logo iria entardecer. Camilo então prosseguiu ao seu destino, retomou. Agora estava em paz, iria encontrar um rapaz e esclarecer essa situação. Ria de si mesmo por desconfiar do amigo, de pensar que estava em perigo. Chegando à casa de Vilela, a porta da casa para ele se abriu. Logo lhe apareceu um homem viril. E o levou para a sala, mas antes que Camilo falasse qualquer coisa, no chão viu a sua amada, morta e cheirada, sem que pudesse a ela estender a mão.